Bom dia, boa tarde. Sou Amanda Real e vou apresentar o experimento 4 de laboratório de telecomunicações. Eu vou começar com a propriedade 5 da transformada de Fourier, que é o de deslocamento na frequência. Nós vamos importar essas bibliotecas, nós vamos definir o nosso período de amostragem de 1 milissegundo. O nosso t vai de -10 até 10 compassos de 1 milissegundo, e o nosso sinal original vai ser g, que vai ser igual a sinc de t. Nós vamos plotar o sinal original no tempo, que é dessa forma, e nós vamos fazer a transformada rápida de Fourier do nosso sinal original g, e também nós vamos definir nossa frequência, e nós vamos plotar o sinal original no domínio da frequência, que fica dessa forma. Agora nós vamos definir um FC, uma frequência de corte igual a 10, e nosso f vai ser igual a exponencial de j vezes 2 π vezes essa frequência vezes t, vezes o nosso sinal original. Esse nosso f, ele está definido dessa forma para comprovar a propriedade de que esse valor, né, exponencial de j vezes 2π vezes fc vezes t, vezes o nosso sinal original, vai ser igual a g de f menos fc, que está definido aqui como 10. Aqui vai ser como vai ficar o nosso sinal no domínio do tempo, o nosso sinal do nosso f, que nós definimos aqui em cima. Agora nós vamos fazer a transformada de Fourier desse f que definimos anteriormente, e aqui nós vamos plotar o sinal no domínio da frequência. Esse sinal que agora já foi feita a transformada dele. Agora nós vamos para a segunda propriedade, a da linearidade. A propriedade 1 da linearidade, ela vai ser definida com os mesmos padrões, nosso mesmo período de amostragem, nosso mesmo t, só que agora nós vamos definir dois sinais diferentes. Um vai ser o nosso mesmo sinal anterior, sinc de t, e o outro, que nós vamos chamar de x2, ele vai ser cosseno de 2π vezes 5t, que vai ser nosso segundo sinal. O sinal combinado, esses sinais, esse x1 e esse x2, eles precisam ser multiplicados por uma variável. Nesse caso, eu estou chamando elas de A e B, e elas estão definidas como 1 e 0,5. O nosso sinal combinado vai ser chamado de x, e ele vai ser igual à soma dos dois sinais multiplicados pelas duas constantes, que vai ser A vezes x1 mais B vezes x2. E aqui nós vamos plotar os três gráficos, os três sinais juntos no mesmo gráfico, no domínio do tempo. Aqui em azul nós podemos ver o sinal x1 de t, em laranja o x2, esse laranjinha aqui, e aqui o x de t vai ser a soma do x de 1 mais metade do x de 2, e vai ser aqui em verde tracejado. Nós podemos ver como claramente é uma soma dos dois, e sendo que o x de 2 está pela metade. Agora nós vamos fazer a transformada de Fourier de cada um desses três sinais, e também da frequência, e nós vamos plotar agora no domínio da frequência. Aqui os três sinais no domínio da frequência. Ficou um pouco difícil de ver pelo espaçamento, mas aqui no x de 1, x de 1 de f, ele vai ser em laranja, que a gente pode ver ele aqui, ó. Dá pra ver um pouquinho que ele tá aqui bem tracejadinho. Aqui no nosso x de 2 vai ser esse em verde, que ele vem aqui e sobe até o topo. E o nosso x de f, ele vai ser a soma dos dois, que ele tá tracejado em azul. Então, ele vai somar onde os dois passam. Aí agora eu vou fazer a transformada dos sinais individuais, para que a gente possa ver melhor. Aqui em azul está o sinal x de 1, que ele tem esse impulso aqui no 0, e depois ele vai para no 0, e depois ele tem esse impulso aqui com f igual a 0, e conforme a frequência for passando, ele vai aumentando. E diferente do x2, tem um impulso bem aqui no 5, e depois ele volta para 0. Agora nós vamos mostrar o gráfico da transformada da combinação de x de f, que vai ser ax de 1 mais bx de 2. Que está aqui a soma dos dois, que vai aparecer o formato dos dois sinais, sendo que o x de 2, quando tem esse impulso, ele vai estar pela metade.
Aqui, no caso, o impulso era até meio, e aqui vai ser até 0,25, porque o nosso B é igual a meio. Então, agora nós vamos para a próxima propriedade. Agora eu vou falar da propriedade 3, a dualidade. Nós vamos definir os padrões, nosso período de amostragem, nosso tempo, o nosso sinal vai ser novamente o 5t, e aqui nós plotamos ele no sinal original no tempo, como nós sabemos como ele funciona, e agora vamos fazer a transformada de Fourier do sinal original e da frequência, e vamos plotar a transformada de Fourier de g de t original. Agora, nós vamos pegar apenas a parte real para visualizar no tempo. Nós vamos definir como g de t, e vai ser a parte real de g. O nosso g dual ele vai ser a transformada de Fourier do nosso g de t, e o nosso f dual vai ser a transformada com relação ao tempo. Nós vamos definir o nosso g de menos f, para fazer um espelhamento, porque nessa propriedade ela diz que na propriedade da dualidade, se g de t é equivalente ao o g de f, então o g de t ele é equivalente a menos gzinho de f. Então aqui nós vamos ter um g de f negativo, que vai ser representado por esse flip, que é o espelhamento, né, do nosso g dual. Agora nós vamos normalizar para a comparação visual. O nosso g vai ser igual a g sobre o máximo do absoluto de g, nosso gzão vai ser a mesma coisa com relação a g, com o nosso gzão. O nosso g de t também vai ser o nosso g de t sobre o máximo do nosso absoluto de g de t. E o nosso g com f negativo vai ser o nosso g com f negativo dividido para o máximo desse mesmo valor. Agora nós vamos plotar o nosso g de t usando a parte real de g de f. Aqui eu deixei a figura maior para que a gente possa visualizar melhor. Nós vamos escolher um período de 0,1, menos 0,1 até 1, e aqui nós vamos mostrar o nosso g de f como sinal no tempo. E agora, nossa transformada de Fourier de g de t, que ela vai ser equivalente a g de menos f, transformada no domínio da frequência, aqui é a nossa amplitude e aqui é a nossa frequência, e o gráfico vai ficar dessa forma. Nós vamos definir os mesmos padrões de anteriormente, nosso período de amostragem de 1 milissegundo, o nosso t de menos 10 até 10 com passo de 1 milissegundo, e o nosso g é igual a 5 de t. Nós vamos fazer a transformada de Fourier desse sinal de g, e com relação à frequência, nós vamos fazer novamente, nós vamos ter o que nós iremos chamar de g-shift. Nós vamos escolher um fator de escolamento. Eu vou escolher um A igual a 2, que é maior que 1, então ele vai comprimir no tempo e espalha na frequência. E o sinal de escolamento do tempo ele vai ser G de A vezes T. Então aqui nós vamos fazer o nosso G com escolamento no tempo, que vai ser o nosso mesmo sinal anterior, que é sync, só que agora de A vezes T, não somente de T. Aqui, nossa transformada do sinal, a gente vai fazer a transformada do nosso G-scaled, que nós definimos aqui anteriormente. Aí, depois que nós fizemos a transformada aí na frequência e com as frequências associadas, nós vamos plotar no domínio do tempo o nosso G e o nosso G-scaled para critério de comparação. Aqui, o nosso G de T está em azul e o nosso G de 2T, que nosso A é igual a 2, ele está aqui em laranja, tracejado. Vamos plotar também nossa frequência shift com o nosso G de, vamos plotar o nosso G de shift com relação à frequência shift e também o nosso G scaled shift com relação à nossa frequência scaled shift, que aqui é tais duas em comparação. Em azul o nosso G de F, em laranja o G de 2 Fs, né, que no caso vai ser a transformada de Fourier de G de 2t, que nosso A é igual a 2.
E aqui a gente sabe que teoricamente nossa transformada de Fourier de G de A vezes T é igual a 1 sobre a módulo de A vezes G de F sobre A. Então, interpolando G de F sobre A para comparação com G scaled, nós vamos ter um G interp é igual a 1 sobre o módulo de A vezes, aqui no, igual eu coloquei no comentário, né? A nossa frequência shift sobre A, frequência shift e G shift. E aqui nós vamos também ter um erro médio, é importante a gente saber o nosso erro médio e ele está descrito bem aqui com esse valor. Agora vamos fazer uma comparação visual com previsão teórica. Então aqui a gente vai plotar o nosso G-scaled shift com relação à frequência shift e o nosso G-interp com a nossa frequência shift. E aqui está a comparação dos dois. Uma em azul e a outra em laranja. Agora nós vamos para a nossa última propriedade da vez, que é a propriedade 6. A nossa propriedade 6 é a área sobre G de T. Aqui nós vamos importar as bibliotecas normalmente e nós vamos definir um período de amostragem de 1 milissegundo. A nossa frequência de amostragem vai ser o inverso do intervalo de amostragem. E o nosso t, que vai de menos 10 até 10, com passos de 1 milissegundo, que esse é o nosso vetor de tempo. O nosso g, ele vai ser novamente 5 de t. E aqui a gente vai fazer logo a transformada do g, do nosso sinal, que ele vai ser... E aqui nós vamos também fazer a transformada com relação à frequência. A nossa área de g, nós vamos fazer a soma dos valores de g do nosso sinal original, vezes nosso período de amostragem. Aqui nós vamos declarar esse index de F0, que ele vai ser igual a essa propriedade argin, com o nosso módulo de F. E o nosso G0, nós vamos definir essa variável G0 como a parte real do nosso G em relação ao index de F0, que vai definir o nosso F vai definir o nosso G quando o nosso F for zero. E aqui nós vamos mostrar o resultado. No caso aqui a gente vai mostrar o valor da área sobre G de T e o valor de G quando F for igual a zero. E também o nosso erro absoluto, porque é importante saber. Aqui a nossa área sobre G de T ela vai ser 0,979776, que é o mesmo valor de G de F igual a zero, que é 0,979776, com um erro absoluto muito próximo de zero, ou nesse caso igual a zero. E aqui nós vamos botar o sinal no tempo, aqui marcando quando o nosso T foi igual a zero, e aqui na transformada de Fourier de G de F, marcando aqui quando o nosso F foi igual a zero. Nesse caso, a transformada de Fourier ela fala que nossa área de G de T ela é igual ao nosso G de zero. E aqui a gente pode comprovar que isso é verídico, que nossa área sobre G de T no domínio do tempo, ela vai ser muito próxima ou igual ao valor de G quando F for igual a zero. E é isso, muito obrigada, boa tarde, boa noite.